Oi gente, mais um vídeo do canal Bitmaps, né? E eu vou falar sobre engines, né? Você já deve ter ouvido falar de engines, né? Quando a gente fala sobre engines, as pessoas costumam perguntar, qual é a melhor engine? Sim, qual é a melhor engine não é bem a pergunta certa, né? Tanto as engines quanto linguagens de programação, por exemplo, são ferramentas. E como ferramentas, tem uma que é melhor para cada situação. Por exemplo, uma britadeira. Se você vai furar alguma coisa de concreto e tal, você vai precisar de uma britadeira, né? Uma ferramenta de furo muito poderosa. Por outro lado, uma britadeira não vai ser muito boa para fazer um furo na parede da sua casa, né? Ela vai fazer um furo muito fácil, mas não vai ser bem do jeito que você quer. E as engines são a mesma coisa, né? Cada uma vai ser para o que você precisa fazer. Então você primeiro precisa saber o que você vai fazer e depois escolher a ferramenta. Além de saber o que vai fazer, tem também qual ferramenta é melhor para você, né? Então você vai testando cada uma lá, ver qual que você se familiariza mais, qual que você achou mais fácil e tal. Então vamos ver algumas dessas ferramentas, né? A primeira é o Construct 2. Ele foi feito pela Serra, né? Eu acho que é Serra que se pronuncia, não sei. Há quem diga que no Construct 2 você não precisa programar, mas não é bem assim, né? Você não precisa digitar código por linha de comando, mas ainda assim tem uma programação ali, né? Você vai colocando bloquinhos lá, enfileirados e tal, que são as instruções do personagem, parecido com o Scratch, só que um pouquinho mais complexo. Né? E aí você vai lá colocando várias instruções para cada um dos objetos, né? Que no caso seria cenário, personagem, esse tipo de coisa. Então assim, para quem não sabe programar, assim, vai ter que aprender um pouco de lógica de programação, obviamente, mas acaba se tornando mais fácil. Para colocar sprites, né, nele também, assim, eu precisaria de um vídeo à parte para falar sobre isso, mas a grosso modo são os desenhos que você coloca lá, sabe? O personagem, os inimigos, uma arma, um cenário, esse tipo de coisa, são sprites. Então ele torna bem fácil, né, essa importação de sprites, você simplesmente importa e você pega, arrasta para a tela e tal, e aí vai programando ele já. É uma coisa bem simples, né? E ele só faz jogos 2D também, né? Ele não faz jogos 3D, é importante isso. Se quiser fazer jogos 3D, vai ter que usar outra ferramenta. Mas se for um jogo 2D, um jogo mais simples assim, né? Porque essas instruções também não são tão poderosas assim quanto uma linguagem de programação propriamente dita, né? E por trás dessas instruções está o HTML5, né? Então, assim, você vai criar jogos em HTML5. Uma outra ferramenta também é o Godot, né? O Godot ele está crescendo bastante, né, recentemente em popularidade. Lançaram no começo do ano, eu acho, o Godot 3, que usa uma linguagem chamada GDScript. É parecido com Python, né? É como se fosse um Python para jogos. Ele também usa Visual Script, né? Que você coloca algumas funções na tela e vai interligando elas por nós, mais ou menos igual ao que o Unreal faz. Né? E recentemente, na versão 3.0, eles colocaram o C Sharp. Mas como ainda é uma coisa muito recente, assim, né, eles avisam, uma coisa muito recente, né, não tá tão bem feito assim e tal. Então, assim, por enquanto, é melhor usar o JavaScript mesmo e deixar o C Sharp para depois, né? Não sei, a menos que você prefira muito usar o C Sharp e queira mesmo já ir testando, né, até reportar se tem algum erro, alguma coisa assim. Se você quiser ir mais a fundo ainda na programação, ele é uma linguagem open source e você pode usar o C++ e fazer modificações na engine. Então, você quer lá, sei lá, você quer melhorar alguma coisa, assim você coloca lá, né, faça você mesmo. Bom, uma outra coisa da Godot é que ela dá bastante liberdade, né, para você fazer as coisas, né? Ele como eu disse, é open source, você pode fazer modificações e tal, então assim, basicamente o que você quiser fazer nela, você tenta lá que você consegue fazer. A próxima na lista é a Unity, prometo ser completamente imparcial nesse quesito.
né? A Unity, pessoalmente, para mim, é a que eu mais uso, né? Ela usava antigamente 3 linguagens, né? A Bo, ou Bool, não sei como se pronuncia, era BOO. Ela era uma linguagem parecida com Python, né? Mas ela começou a cair meio que em desuso, né? Quase ninguém usava, tal, era quase nulo mesmo, e aí em 2015, se eu não me engano, ela saiu do Unity, né? Já não tem mais o Go para usar. Aí ficou o JavaScript e o C Sharp, só que o JavaScript também, ele parece que não foi tão bem usado assim, e foi meio que assim, ele ainda tá lá, mas não tá mais recebendo atualização, né? Assim, se você quiser programar em JavaScript, você pode, mas assim, no Unity é mais recomendado usar o C Sharp mesmo. E assim, uma das maiores vantagens, né, assim, do C Sharp é que você pode programar no Visual Studio, né? Você vai lá, simplesmente abre o script pelo Unity mesmo, ele já abre o Visual Studio e você programa por lá, né? E se você não tiver Visual Studio, não quiser instalar, nem nada do tipo, ele tem lá a própria interface dele para usar tal, mas assim, eu achei o Visual Studio muito melhor, né? Programador, eu achei a melhor ferramenta, muito por causa disso, né? Você programa por código mesmo, no C Sharp, pelo Visual Studio, eu achei que fica muito melhor. Ele também tem uma das maiores lojas de assets, né, das linguagens, se não a maior. Assim, muita coisa é paga, mas também tem bastante coisa gratuita, né? Então, assim, se quiser aprender lá, você quer testar o seu código em alguma coisa, você não quer usar só um bloco, um quadradinho lá, um cubo para testar, você pode também pegar algum personagem gratuito lá e testar em cima dele, né? Ou então você quer fazer lá um jogo mesmo nele, eu duvido que vai ter alguma coisa gratuita muito boa, mas aí vai ter que gastar alguns dólares, né? Mas assim, se for só pra aprender mesmo, testar alguma coisa, tem uns personagens gratuitos lá que dá pra usar numa boa. E se for o contrário, né? Se você fez alguma animação, algum personagem e quiser um código, né? Pra ver como ele vai se mexer e tal. Também tem alguns códigos gratuitos por lá, alguns códigos pagos e tal, mas assim, um código pronto lá pra você usar no seu personagem. Né? Assim, vai ter que saber um pouquinho de programação, né? Porque também não vai estar perfeitamente adaptado pro seu personagem, mas assim, é bem mais fácil do que criar um código do zero. E a quarta engine era a Unreal Engine, né? A Unreal ela seria justamente a britadeira, né, entre as engines. Ela, assim, se você for fazer um jogo de carro, por exemplo, você seleciona lá o template de um jogo de carro, ele já te dá um carro, um lugar para você correr com o carro, uma pista tal. Você pode até pegar uma versão mais complexa do carro, tal, onde vai estar o motor, tudo, o velocímetro, e andar com umas pistas mais complexas, tem pista até com looping e tal. E ele já te dá isso tudo pronto. Você também pode, sei lá, você vai fazer um shooter lá, um FPS, ele te dá lá um template, vai ter a câmera, né, com 2 braços assim na frente dela, segurando uma arma, né? Você clica lá, a arma já atira, tal, tem alguns objetos pra você atirar no meio do cenário que você vai andando. Se for fazer um jogo em terceira pessoa também, tá lá o personagem em terceira pessoa andando pelo mapa, tal, você já pode pular com ele e tudo mais. Se você for fazer um side-scrolling também, tem lá a opção side-scrolling em 2D ou em 3D, né? Ele faz os dois. Então, assim, muita coisa já está pronta lá, você só dá os seus retoques, né? Troca o personagem principal pelo que você quer, troca um pouquinho lá do cenário e tal. Se você for fazer um jogo maior, assim, ele realmente é muito bom. E a programação dele é tudo por Visual Script, né? Que eles chamam de Visual Blueprint, o nome dessa linguagem, não sei se dá pra dizer linguagem, mas é assim, você vai colocando lá as funções e interligando por nós. Como eu tinha explicado lá do Godot, que eu falei que era igual ao do Unreal, então é isso. Você vai lá, pega lá uma função aqui, uma outra função aqui, liga as duas através de alguns nós e tal, tem algumas... tem uns lugares que encaixam em outros certinho, mas assim, não é igual programação convencional de escrever linha de código e tal. Você pode programar por C++? Pode.
Mas assim, o C++ em Unreal é mais usado para você fazer novas funções do blueprint, né? Novos blocos assim e tal, se ele não tiver com tudo que você precisa. Tinha esquecido de falar, eu só falei da Sierra, né, que criou o Construct 2D, mas a Unity foi criada pela Unity Technologies, a Unreal foi criada pela Epic Games, né, justamente para o jogo Unreal, mas eles liberaram para o mercado. E o Godot é feito pela comunidade mesmo, né? O Construct, né, ele tem a versão gratuita dele, para você aprender mesmo, e tem a versão paga, caso você queira vender ele e tal. O Godot é gratuito mesmo, né, a licença é livre. O Unity você paga pelo que eu entendi, era pelo lucro da empresa, sabe? Tem abaixo de $100 mil, entre 100 mil, acima de $100 mil e tal. Aí tem a versão pessoal, que é gratuita. A versão Plus, que é paga, acho que é $35 por mês. Aí você ganha lá, né, algumas vantagens na loja e tal, tem algumas coisas a mais. E a versão Pro, que é a que tem nas empresas, né? Você faz jogos maiores com ele. E o Unreal, você paga pelo seu lucro, né? 5% do lucro dos seus jogos feitos em Unreal vão para Epic Games. Então assim, com o Unreal você meio que não tem como perder dinheiro, eu acho, com a engine. Mas é isso, né? Eu coloquei essas opções de engines, né? Rafael Dias, do produçãodejogos.com, fez uma lista lá, né? Acho que já tem 2 anos esse post. Ele tinha feito uma lista lá com quais perguntas você precisa se fazer para saber qual a melhor linguagem para você, né? Eu vou deixar linkado aqui na descrição esse post dele, que eu achei muito bom, né? E pode ajudar quem quiser começar a desenvolver jogos e tal, escolher qual a melhor engine, né? Dessas que eu falei, de algumas outras, né? Junto com ele eu vou deixar também um link para cada um dos sites lá, né? O site da Sierra, da Epic Games, da Unity, do Godot. Se vocês quiserem ver, né, mais alguma coisa, ver as documentações, uns vídeos de tutorial, baixar também a engine e tal, já que todas elas têm a sua versão gratuita. E se você quiser, sei lá, falar de alguma engine que eu não falei, né, que você queria saber, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser corrigir alguma coisa que eu falei, dar alguma sugestão de alguma outra coisa, acrescentar mais alguma coisa, é só escrever aqui nos comentários, aqui embaixo, que eu vou ler. Bom, é isso, até mais.